Gente, tudo bom? Se você está recebendo esse vídeo é porque você está fazendo parte do grupo que vai fazer a segunda rodada de avaliação do projeto do Índice de Desenvolvimento Humano da Natura. A ideia do vídeo é que eu possa ter aqui na frente o questionário e que eu possa explicar o questionário, que você possa parar uns 5, 10 minutos para escutar algumas explicações, mesmo se você já participou da primeira rodada, mesmo se você já entende bem o questionário, segue aí algumas recomendações. Bom, o questionário começa com as chamadas variáveis controles, e que aqui são muito reduzidas, porque a gente já sabe para quem a gente vai ligar. Então nós vamos perguntar o número de consultora Natura, se a pessoa não tiver, não tem problema, desde que a gente identifique que é a mesma pessoa, é apenas para confirmar que nós estamos com a pessoa certa. Perguntamos novamente desde quando trabalha com a Natura, é a pergunta número 2, o mês e o ano, até que série estudou, qual a idade, se tem filhos e qual a idade dos filhos, colocada em ordem dos mais jovens até os mais velhos. Essas variáveis vão servir para identificar a pessoa. A gente já tem essas informações, mas elas são importantes por conta disso. O segundo bloco, a gente, nas diferentes modalidades, nós vamos ler a questão para as pessoas. Vocês consideram uma pessoa otimista, pessimista, realista, sempre marcando uma apenas, né? Você não pode ser otimista e pessimista ao mesmo tempo. Você se considera uma pessoa que tem amigos, qual o seu grau de satisfação, qual o seu grau de confiança com a Natura. Vocês vão ver a questão número 8 e 9 são sobre isso. E aí nós entramos na questão de pensando na sua atividade, quem já fez sabe, né, de consultora da Natura, consigo dizer que você certamente não terá um futuro de sucesso como consultor, ou provavelmente, a minha sugestão aqui é que as diferenças são no certamente, provavelmente, tem dúvida, provavelmente terá, certamente terá. Então quando vocês lerem as questões, procurem enfatizar exatamente aqueles pontos, que são aqueles pontos que diferenciam uma alternativa de outra. E pergunte se a pessoa entendeu ou se ela não entendeu. Elas já responderam essa questão antes, então é para ver se houve alguma variação em termos de expectativas. Já na página 2, a gente começa com questões que já estavam lá, de educação complementar. Questão número 12, você está estudando no momento, sim ou não, se sim, o que, e se não, porque parou de estudar. A questão número 13, 14, 15, 16, 17, 18A e 18C são todas questões novas. Então aqui a ideia é que a gente possa ter mais informações sobre a questão da educação, porque na primeira rodada nós vimos que esse era um dos gargalos. Então a gente pergunta para as pessoas se após começar a se relacionar com a Natura você se sentiu estimulada a voltar a estudar ou continuar estudando. É sim ou é não, sentiu ou não se sentiu. E o quanto a Natura foi importante para essa decisão. Ela foi extremamente importante, muito importante, pouco importante, não muito importante, sem importância. Que tipo de estudo? E se quiserem podem deixar a pessoa dizendo na questão número 15 qual foi o tipo de estudo. E a questão 16 espelha a questão anterior. A Natura te ajudou de alguma forma a fazer esse curso. Se a pessoa já concluiu esse curso, é a questão seguinte. E uma escala de 1 a 5, no qual você tem que explicar que 1 é pouco e 5 é muito. O quão importante para a pessoa voltar a estudar, é a questão 18. E o quanto você atribui a realização pessoal à educação. Então vejam, as questões elas seguem o mesmo padrão, principalmente em relação à educação. No final da página 2, nós começamos o bloco da renda. E aí, no bloco da renda, vamos fechar aqui porque o barulho está forte. No bloco da renda, nós perguntamos primeiro mais ou menos quanto é a renda familiar da pessoa, mas nós temos classes. Se as pessoas não quiserem dizer, nós temos classes para classificar, diferentemente do que nós tínhamos antes, no qual nós pegamos os valores. Então nós temos apenas uma classificação. Por que nós mudamos? Porque os primeiros resultados de renda eles não deram significativos no primeiro estudo. E a ideia aqui é a gente trabalhar com categorias que a própria Natura já faz. Então, bom, fica aqui a sugestão. Vocês vão ver que a questão número 20 a gente pergunta qual o percentual, o valor da sua renda, que vem de ser de uma consultora Natura. Por quê?
Porque muitas vezes a renda das consultoras, parte vem da Natura, parte vem da Avon, Jequiti ou outros produtos, elas fazem um portfólio dos produtos. Então, aqui é fundamental que a gente tente saber a renda dela como um todo, mas que a gente tente ter uma ideia, ou em número ou em percentual, da renda da Natura. Depois a gente converte um no outro, depois a gente dá um jeito de ter uma equivalência entre eles. Se souber os dois, melhor. Mesmo se você sentir que a conta não fecha, você ajusta, porque não é aqui que nós estamos tentando ver se as pessoas sabem bem percentual. Então a pergunta 22, trabalha como consultora para uma empresa de cosméticos, sim ou não? 23, quais empresas? E quão importante é essa renda como percentual da renda familiar na questão 24. A questão 25, dentro do bloco Saúde e Conhecimento, é basicamente a mesma coisa que nós já tínhamos feito. O que a gente fez? Na questão Conhecimento, a gente não podia perguntar a mesma questão. Também porque eram momentos diferentes. Nós tínhamos um momento pré-eleitoral, no qual a maior parte das questões tinham a ver com as eleições. Agora nós estamos fazendo outras perguntas para as pessoas, né, dentro da educação financeira. Não tem muita diferença, mas no Cidadania a gente pergunta, por exemplo, na pergunta 49, em que cidade será a Olimpíada de 2016. É importante você registrar se a pessoa sabe ou não sabe. Então, aqui se tiver qualquer inclinação de que a pessoa não sabe, escreva na questão 49 que a pessoa não sabe. Indique para quem for tabular isso depois, se a pessoa sabe ou não sabe onde vai ser a sede da Olimpíada de 2016. Na questão 50, ela também é uma questão diferente. Veja, você poderia citar, por favor, uma notícia que tenha visto nesses últimos 3 dias que tenha chamado a sua atenção? Não vale novela e futebol. Fale uma notícia completa, a pessoa tem que saber pelo menos o que está acontecendo. Então você escreve a notícia que a pessoa falou. Se a pessoa não souber, você diz não sabe. Você escreve não sabe. Então é fundamental aqui a gente saber se a pessoa não apenas tem um grau de formação no sistema normal de educação, mas se ela usa ou não conhecimento, se ela tem acesso ao conhecimento, que não seja novela e futebol. Então, as perguntas 51 e 52 repetem a mesma coisa e as perguntas finais também. Sobre o trabalho em geral, e nós já cruzamos a página 5 para a página 6, é igual, é a mesma coisa que estava. Para as pessoas que são novas, qual é a ideia? Você lê para a pessoa o seguinte: olha, avaliando o seu trabalho em geral, não apenas para a Natura. Nos últimos 6 meses, responda o número de vezes em que ocorreram o número de vivências abaixo descritas. Aí você começa. Quantas vezes você teve liberdade com a coordenação para negociar o que precisa? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Você lê o número de vezes, inicialmente para as pessoas. Aí a pessoa vai dizer 10. E você vai falar, não, mas parei, eu preciso de 0 a 6. Aconteceu nenhuma vez ou aconteceu 6 vezes? Veja que a ideia de 6 vezes nos últimos 6 meses é que aconteceu pelo menos uma vez por mês. Aí são muitos itens, então você tem que dizer os itens rapidinhos. Né? Quando aconteceu liberdade para falar sobre o seu trabalho com os colegas. 2, solidariedade entre os colegas. 4, no fundo, a ideia é que a pessoa vai estar usando isso como um ranking de avaliação. No número de vezes que aconteceu, ela possivelmente não vai fazer a conta para você. Mas o objetivo aqui é que ela lhe diga se isso aconteceu muito. Disso nós vamos para a página 6, para a página 7, onde tem 2 itens novos, um em relação ao risco e outro em relação a características de personalidade. O risco é mais ou menos evidente, só você ler e perguntar, né, qual o número de 0 a 10 que melhor representa o seu desejo de evitar ou incorrer em riscos. Então é mais direto. Mas nas características de personalidade, veja, quanto você concorda com as afirmações abaixo. Eu sou a alma da festa. Você discorda fortemente, discorda, você é neutra, concorda ou concorda fortemente. Veja, eu falei usando concorda, apesar de no questionário estar escrito concordo. Você adapta. Então eu me preocupo um pouco com os outros, você discorda muito. Veja, a ideia aqui é discorda fortemente, discorda, é neutra. Depois das 3, 4,
as pessoas devem fazer as outras com muito mais flexibilidade. E ele ocupa, a questão da característica da personalidade, é uma dimensão nova de análise que nós estamos explorando nesse questionário. Não muda o cálculo do índice de desenvolvimento humano, mas é uma característica analítica. As perguntas finais elas são muito diretas, e a sugestão sempre é: anote e registre por sim ou por não, indique da maneira pela qual você quiser. Borrou, não tem problema. Veja, a única coisa que a gente não pode ter é questionário incompleto. Então, voltando ao início agora do questionário, algumas considerações finais. O questionário ele vai ser feito com as mesmas pessoas que já responderam o questionário em novembro do ano passado. Esse questionário ele vai ser apenas para aquelas pessoas que ainda continuam na Natura. Porque para as pessoas que saíram na Natura, nós temos um outro questionário que é mais simples e que não vai ser nem necessário nenhum tipo de apresentação. Então, para essas pessoas que saíram, nós vamos fazer aquele questionário no qual basicamente a gente pergunta por que saiu, e o pedido é que vocês anotem tudo que for necessário de acordo com as perguntas que estão lá. Para aquelas pessoas que ainda fazem parte da Natura, então é esse questionário, chamado questionário 2, que nós estamos aplicando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou sempre estar disponível. Eu posso ligar para vocês, eu posso escrever para vocês um e-mail, e eu já vou enviar os questionários junto com o link desse vídeo, que se você chegou ao final aqui você já viu, junto com quais são aqueles para os quais você pode ligar. Claro, alguns vão ir mais rápido, outros vão ir mais devagar. Se alguns forem mais rápido, podem fazer também os questionários dos outros. Eu vou distribuir igualmente no início, mas se alguns não puderem, outros puderem mais, então a gente vai explorar. Bom, gente, espero que isso tenha ficado claro. Agradeço realmente muito a participação de todos vocês. Esse indicador é um indicador que está sendo considerado também para ser feito dentro da Natura de uma maneira periódica, mas nós estamos discutindo também a possibilidade de ser feito em outros países, e é um trabalho que é bacana porque a gente pode ver através do investimento social privado que a Natura, mas como qualquer outra empresa poderia fazer, quais são os principais resultados. Bom, e fazer políticas como a Natura tem feito para tentar melhorar nessas dimensões o bem-estar das suas consultoras. Tá bom, gente? Super obrigado. De novo, qualquer coisa, escrevo. Isso aqui era só para dar uma ideia geral do questionário para vocês. Um abraço, até mais, tchau, tchau.